Amigas e amigos do Clipping, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com Offchance. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te lembrar que o Clipping Offshore é a plataforma mais completa de estudos para quem quer passar no concurso do Itamaraty. As informações preparatórias estão aqui na descrição. Lembra de se inscrever no canal do Clipping, porque tem muita novidade vindo por aí. Eu sou o Gabriel, hoje eu estou aqui com o Evaristo Nunes, que atualmente está em Genebra, na Suíça, e eu vou conversar hoje um pouquinho com o Evaristo para a gente entender um pouco mais sobre como funciona a carreira de oficial de chancelaria, a experiência do Evaristo já há algumas décadas no Itamaraty e coisas que todos os futuros officials deveriam saber. E provavelmente ali no finalzinho, né, Evaristo, uma pitada de motivação para quem está na luta estudando e quem sonha com a carreira ainda no ano de 2023. Evaristo, eu queria te agradecer por ter topado o nosso convite e por ajudar a tornar a carreira de official um pouco mais conhecida do grande público. Maravilha, é um prazer todo meu. Estou um pouco gripado, então se o público achar que minha voz não é um pouco pior do que essa, mas é porque estou um pouco gripado. Mas será um prazer passar as informações, conversar, bater um papo e eventualmente até passar outras informações em um outro momento, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode me escrever também. Legal, muito obrigado mesmo, Evaristo. Você poderia se apresentar, por gentileza, para o pessoal que está nos ouvindo hoje? Então, eu sou Evaristo Nunes, eu tenho 46 anos, entrei no Itamaraty, entrei no MRE em 2005, sou da turma de 2005, o concurso foi feito em 2002, foi o segundo concurso que eu fiz para Offshore, eu não passei no primeiro por causa de raciocínio lógico, uma questão, e aí não passei nessa época de raciocínio lógico, não sei se vai voltar um dia a ter, né? Enfim, minha vida é um pouco caótica em termos de currículo. Não sei se eu devo falar sobre toda a minha trajetória, se você leu o currículo que eu te mandei, não sei. Você pode comentar com o pessoal rapidinho qual que é a tua trajetória profissional, assim, para além de Offshore, e depois a gente se trincha um pouquinho melhor realmente na tua carreira, especificamente no Itamaraty. Tá bom. Então eu originariamente fiz Direito na Universidade Federal de Sergipe, sou sergipano. Eu fiz depois Gestão Empresarial na FGV, fiz especialização em Relações Internacionais na UNB e mestrado na UNB. E aí, nesta época do início da carreira, eu fui técnico judiciário do tribunal. Lá dentro, eu fui galgando as posições, chegando a ser o secretário de Administração e Planejamento do tribunal. Depois fui para ser offshore, que foi uma loucura em termos em termos financeiros, mas isso é um outro capítulo que eu acho que não cabe aqui. E daí para frente, eu fui para o Itamaraty, de lá eu fiquei na área econômica, e da área econômica eu fui convidado para trabalhar na gestão do ministro Gilberto Gil, fiquei no Ministério da Cultura por 8 anos, acho, e cedido para lá. Depois voltei já para ir para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, depois voltei para a consultoria jurídica e agora, quer dizer, da consultoria jurídica do MRE, fui para Singapura, para a Embaixada de Singapura, onde chefiei o setor consular por 5 anos e acabamos de desembarcar aqui em Genebra. Então, Legal. recém-chegado aqui em Genebra. É Pô, isso. experiência muito rica, muito bacana. Tô muito feliz de poder bater esse papo com você hoje. E já me direcionando em relação ao papel do oficial de chancelaria hoje, a gente sabe que o offshore tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento da política externa brasileira. Isso é, inclusive, o que o legislador colocou, né, na letra da lei lá nos anos 90, quando a carreira foi criada. Mas ainda assim, eu acredito que resta uma dúvida na cabeça de algumas pessoas, que é o seguinte: que tipo de atividade o offshore irá implementar para garantir o desenvolvimento da PEB? Eu sei muito bem que não dá para fazer uma lista exaustiva, nem pediria para você fazer isso, mas se você pudesse resumir para o pessoal, né, que está em casa hoje, as atribuições de um offshore, quais serão as principais na sua visão? Essa atribuição que está escrita na lei, ela foi feita em 2004, 2006. Um dos autores dessa descrição sou eu. E, e foi uma luta política para que ela fosse feita, para tentar dar algum corpo e especialização para a carreira, né? Porque a carreira sente um problema muito sério. O MRE, na verdade, tem uma encruzilhada a resolver, que é a especialização versus generalismo. Essa é uma tensão diária dentro da instituição. Ah, é uma questão geracional.
cada vez, quanto mais velho, mais antigo você é na instituição, você mais é propenso a pensar de maneira generalista, quanto mais novo você vai pensar de maneira mais especializada, porque o mundo é complexo, ninguém é capaz de saber tudo. Né? E mais ainda quando você está lidando com política internacional, relações internacionais, relações diplomáticas, relações consulares, enfim. Então, eu estava na questão da descrição da carreira, e, em tese, como está escrito, como diria o Robert Schwartz, as ideias são fora de lugar, né? Em tese, a ideia é de que o oficial de chancelia fosse o gestor público do MRE, né? Que é basicamente um espelhamento do que é no Departamento de Estado americano, em que não só existem diplomatas, né? Isso seria o ideal, na verdade, né? Essa divisão de cargos é completamente contraproducente, não faz nenhum sentido, era muito melhor que a instituição tivesse apenas um cargo e várias especialidades para cada macro processo, que é como os americanos fazem, nada de nenhum ufanismo aos americanos, é porque eles realmente acertaram na fórmula, que é o pessoal que trabalha com administração tem que trabalhar com administração e deve se preocupar com isso. É um mundo à parte, é um oceano de informação, é muita coisa. Você tem que conhecer de legislação brasileira, legislação estrangeira, você tem que saber recursos humanos, você tem que saber patrimônio, você tem que saber contabilidade, é, tesouro, enfim. Então, é um nível de informação que exige uma dedicação muito boa. Claro que você pode fazer a coisa de uma maneira um pouco mediana, para dizer medíocre, né? E passa. Mas isso não significa que é o melhor dos mundos, né? Então, o que acontece? Em tese, é isso que os officiais deveriam fazer, e a parte técnica. Então, por exemplo, a parte consular inteira, técnica, né, deveria ser dos officiais, como está na lei, né? E a parte de representação dos brasileiros frente aos governos locais devia ser dos diplomatas, é o que está escrito na lei. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Em que pese isso não aconteça, há uma tendência orgânica de que a administração, usando uma expressão muito ampla, né, da palavra administração, que é administração, contabilidade, um monte de coisa, mas vamos chamar assim, a faceta, o macroprocesso da administração, deve ser dos officials e dos achans, e a parte consular deve ser dos officials, da parte técnica, emissão de passaporte, procurações, esses certidões de nascimento, são coisas que são técnicas, não tem ali interações do ponto de vista das relações consulares, né? Eu não sei se eu estou sendo muito técnico para o Não, pessoal, com mas certeza tá ficando bastante claro. Eu gostaria de entender também, você citou, né, em relação hoje à função de um diplomata, de um official, mas obviamente o objetivo eu acredito que seja o mesmo, né? O desenvolvimento da PEB, apesar de cada um ter ali o seu espaço realmente de sim. atuação, no final das contas, os officials e os diplomatas, junto, obviamente, com os achans, também estão juntos, né, dentro do ministério. E como é que dá essa relação hoje de divisão de funções? Não Existe existe. uma... Não Isso não existe. existe na tua Isso não visão. existe. Uhum. É absolutamente errático e é feito a caso a caso. Não tem, Entendi. literalmente, assim, não tem. Apesar de que, como eu estava falando, que organicamente hoje 90% do trabalho administrativo é feito pelos oficiais e pelos assistentes, 90%. Mas os cargos comissionados, os cargos de liderança são todos os diplomatas, o que é uma incoerência completa. E os officials os achans acabam fazendo mais de 80%, 90% do trabalho consular e também não têm direito a nenhum tipo de chefia. Então, é uma relação um pouco esquizofrênica, mas que na prática é assim. Mas não existe um conflito em relação à classe em si, não existe um conflito. Não é isso. A gente trabalha em cooperação uns com os outros, mas existe um problema instaurado que ninguém pode negar de definição dos papéis, o que não significa que já estivemos melhor. Nunca estivemos melhor, tá? Então, olhando retrospectivamente falando, nunca estivemos melhor. Então, quem chegar receberá uma herança das gerações atuais muito melhor do que eu recebi e do que os meus colegas anteriores receberam. Nós temos que pensar que a carreira de official é uma carreira muito antiga, ela é uma carreira da década de 70, né? É uma carreira da década de 70. O ministro Joaquim Barbosa, o ministro Supremo,
e o Gilmar Mendes foram off-chance, né? Uhum. E desta época, né? E depois saíram para outras carreiras. Muito interessante. Um Então, em Bonn, né, na Alemanha, e outro em Helsinki, se eu não me engano, né, na Finlândia. exato, exato. Então, assim, a carreira é antiga, né? Ela teve mudanças no tempo e tal, mas sempre nesse grau de indefinições, né? Então, Entendi. isso é um problema instaurado, mas o bom é que o diagnóstico está feito. Não tem o que. Não, e as soluções não são tão difíceis se houver realmente, digamos, compromisso e convergência política para que as coisas aconteçam. Nesse meio tempo, trabalhamos nós outros em tudo mais que a gente puder fazer né, para fortalecer aí a posição do Brasil, a representação dos brasileiros, a assistência consular, enfim, é uma miríade de coisas, é muita coisa. Legal, legal. Hoje eu quero explorar isso para a gente conversar com o pessoal que está assistindo a gente, mas hoje em Genebra, né, para além da sua atuação como afixã, o que você gosta de fazer? Quais são os principais atrativos da cidade, na tua opinião? Eu sei que você está recém-chegado aí na Suíça, mas ainda assim, o que você está curtindo nesse novo momento? Tá sendo um período legal para você? Você está curtindo esse momento aí na Suíça? É muito legal, assim, a Suíça ela tem uma certa dificuldade inicial, sabe, assim, para se instalar. É um país com métodos burocráticos bem diferentes, então não é Uhum. tão simples quanto o romantismo brasileiro sonha com o exterior e com esses países ricos. Não é tão simples, não romantizem essas coisas, porque não é simples. Eu agora mesmo acabei de voltar, tive que viajar 60 quilômetros para pegar a placa do carro, porque, enfim, todo um trâmite burocrático para poder fazer isso. Em outros Uhum. lugares é mais fácil isso, em outros lugares é ainda mais difícil. Então, cada posto tem suas vicissitudes, né? E Genebra é um lugar, para mim, que estou no consulado geral de Genebra, e eu falo por mim, tá? Tudo que eu falar aqui é minha opinião. Não estou falando em nome de ninguém nem de nada. Então, no consulado é muito brasileiro, né? Então, a Suíça romana, ela tem a Suíça Latina, né, a Suíça Francesa, ela tem muito brasileiro. Apesar de que na Suíça alemã tem muito mais brasileiro do que na Suíça Latina, o que é interessante. Uhum. E então você meio que fica mais à vontade às vezes, até porque tem muito português e tem muito brasileiro e tem muito angolano e tem muito cabo-verdiano. Então é só uma questão de separar e ficar ouvindo na rua que você ouve português e as suas várias formas, os seus policêntricos portugueses, formas de falar português. Então, isso dá um conforto nesse sentido. Do nível de a gente chegar na escola, eu tentando falar o meu francês, que não é lá essas grandes coisas, mas tentando falar meu francês e tal, aqui ali a menina da recepção da escola era filha de um português e já começou a falar português e pronto. Então, isso facilita muito quando você está chegando, porque, enfim, principalmente quando você não conhece os códigos, você não conhece como é que é a dinâmica do dia a dia. Porque uma coisa é acordar e ir lá no lago, ficar olhando o jato d'água, não sei o quê, e ver, tirar uma foto na onda. Outra coisa é botar menino na escola, comprar o passe do trem, enfim. Então é bastante complicado. Mas, assim, de uma maneira geral, a Suíça é incrível do ponto de vista, aqui, principalmente Genebra, assim, porque é um lugar muito cosmopolita, apesar de Uhum. pequeno para o tamanho da cidade, é uma cidade muito cosmopolita. A quantidade de imigrantes é imensa, maior do que a população suíça mesmo, em Genebra. Mas o Interessante. consulado ele toma conta de uma área muito maior do que Genebra, obviamente. Eu, por exemplo, não moro em Genebra, eu moro no cantão ao lado, que é o cantão de Vaud. Mas, enfim, é um lugar belíssimo, né? Para onde você olha, tem uma paisagem exuberante, né? Claro que no inverno as coisas não ficam tão bonitas, normal, mas é absolutamente incrível. Agora, como eu diria, é difícil às vezes você manter. Eu que sou vindo de Singapura, que é um estado que gira 24 horas por dia. O que você Uhum. quiser fazer 24 horas por dia, você faz em Singapura, na Ásia como um todo. E aqui as coisas fecham 6 horas. Não comprou no supermercado 6 horas, pode esquecer, você não vai comprar correr Já nenhuma. era. Já era, entendeu? Interessante. E se você tiver aí escolhendo, se o caixa fechou, acabou, você vai botar de volta na prateleira e vai embora. Então, quer Entendi. dizer, então depende muito
do seu preparo em termos de planejamento e o quanto as suas costas já estão, o couro já está grosso para aguentar sol, chuva, frio, calor, enfim. Tem que tá calejado mesmo. E eu achei É, interessante, né, na sua trajetória, você comentou agora, que você já esteve, né, removido por um posto classificado como A, né, que seria ali Singapura, e agora está trabalhando no posto C. Retomando, né? Você o está no posto. posto A agora e antes você estava no posto C, que é Singapura. Não sei se na época que você estava lá em Singapura ainda estava Uhum. classificado como posto C. C. O que isso significa na prática, assim, em termos para um offshore, né? Você está no posto A, no posto C, você bem comentou, né, que o quanto você pode aguentar de sol e de chuva, obviamente, acho que a experiência conta muito, mas gera realmente algum desgaste, algum problema em estar realmente num posto, que a gente está falando num país como a Suíça, né, um país bastante Uhum. desenvolvido hoje, e com a possibilidade é que alguns anos você está trabalhando em um país que nem é tão desenvolvido assim, tem alguns problemas socioeconômicos. Como é que é essa Exato. gestão hoje em termos da carreira de offshore, na tua visão? Bom, vou sempre falar numa perspectiva descritiva normativa. Vamos usar um pouco da técnica acadêmica, né? Porque se eu Uhum. simplesmente descrever como é a realidade, vai parecer que as coisas nunca vão mudar só porque as coisas são como são, né? Uhum. Então, assim, a classificação de postos, ela é discricionária. O ministro de Estado decide, ele, sei lá, consulta as áreas, ouve as áreas, mas ele que decide se um posto vai ser A, se vai virar B, se vai virar C. E isso impacta enormemente a vida funcional do servidor, enormemente. Então, por exemplo, quando você está na primeira saída do Brasil, você tem que passar 4 anos no Brasil para querer sair para um posto A, né? E então, se o seu plano de vida naquele momento da sua vida é ir para um posto A, que não cabe a mim ficar dizendo que o fulano tem que fazer ou não fazer isso, mas você vai ter que pagar um pedágio que é um pedágio alto, que é um pedágio de ficar em Brasília com um salário absolutamente ridículo, né? Hoje, o salário de offshore em Brasília, em 2008, só para dar uma comparação, em 2008, o final da carreira de offshore era o salário de um conselheiro. Hoje, o final da carreira de offshore é metade do salário do terceiro secretário. Então, ficar em Brasília é hoje inviável. Ninguém fica. Todo mundo bate e sai, né? E quem chega novo, que agora foram os pequenos grupos que chegaram no final, com muita briga do sindicato para poder conseguir que eles entrassem, uma pequena leva do último concurso, né? Eles também bateram, na hora que bateu a quantidade mínima de tempo para eles sair, eles saíram. Que era 2 anos para a poste C e D, e 3 para B e 4 para A. Então, Mas quem resumindo ali, está pessoal, não, voltando. não há um atrativo realmente para que o offshore fique em Brasília hoje. Isso não acaba Porque é sendo um problema para o inviável. diplomata, talvez, mas para o offshore acaba sendo quase uma necessidade, tá sendo removido para o exterior, né? É um imperativo, né? É um imperativo. Uhum. Não tem como fechar a conta. Como é que você consegue pagar a conta numa cidade cara como Brasília com R$ 6.000 na prática? Tem que pagar a escola. Como é que você consegue fazer isso, né? Eu sei que pode parecer elitista dizer isso, que muita gente não ganha isso. Mas numa cidade como Brasília, tendo o exterior como alternativa, é impraticável, né? Se você só tivesse Brasília como solução, você fica e pronto, não vai fazer, não vai reclamar, né? Não vai se jogar na BR, né? Mas tendo alternativa, as pessoas estão fazendo isso. E o que está fazendo, o que tá provocando o esvaziamento completo da série, né? O esvaziamento completo. Você caminha pelos corredores, não vê ninguém. Uhum. Enfim. E mais ainda porque a gente não tem direito, assim, imposto, a gente não tem direito de assumir chefias. Então, por mais que eu tenha a experiência que eu tenho, fui secretário de um ministério, eu não posso assumir uma divisão, entende? Do MRE. Sou proibido interditado de fazer isso, o que é quase não, é um pensamento de casta. Então, a casta a qual você pertence tem que cumprir um determinado papel na sociedade, não cabe a ela comandar. E isso assim, quando você explica isso para alguém de fora da carreira, é quase um curto-circuito, porque você é um servidor, né?
Imagina, você é um servidor público de nível superior, bem formado, bem preparado, mas, enfim. E para os diplomatas, essa questão é diferente, porque tem a promoção deles, eles precisam ser chefes para serem promovidos, e as relações políticas para serem promovidos, enfim. Quem quiser entender a promoção dos diplomatas, vai lá no vídeo da diplomata que causou a maior polêmica esses dias aí. Enfim, é aquilo mesmo, não tem nada para modificar. Então, o que eu quero dizer é que é muita variável para você lidar no dia a dia. Então, os candidatos à carreira de official precisam ter noção de que estão entrando numa instituição muito complexa de operar no dia a dia para a sua própria vida. Vou dar um exemplo muito simples para ficar muito claro o que eu estou dizendo. Você tem filhos pequenos, que é o meu caso, eu tenho 2 de 10. Eu não posso ir para um posto na África para pagar escola internacional, porque isso significaria $40.000 cada um. E o MRE é a única chancelaria que não paga escola internacional para filhos de pessoal diplomático. A única. Só que aí se inviabiliza. Então, se você não for solteiro, ou se você quiser quebrar, você vai para a África. Entende? E aí, os postos D, que são basicamente postos que estão na África, estão no Sudeste Asiático e tal, alguns da América Latina, não tem atratividade nenhuma, porque está sobrando vaga em posto A, em que você bota a escola pública. Percebe? Então, o modelo ele está muito disfuncional para o próprio propósito da organização. Já estivemos melhor? Não, nunca estivemos melhor. Então, essa é a boa notícia. Interessante Então, saber. assim, nunca Mas estivemos... ainda há a perspectiva de que novas melhorias, novas inovações assim dentro da gestão do serviço público realmente venham. Você enxerga isso hoje dentro do novo governo como algo que pode impulsionar essas melhorias? Você sente realmente que existe uma vontade política por parte da gestão do Itamaraty hoje nesse sentido, ou ainda caminha a passos lentos? Tudo caminha a passos lentos do MRE. Nada acontece. Nada não, é muito. Já aconteceu algumas coisas bem rápidas, e surpreendentemente rápidas. Mas outras coisas que são realmente estruturais, elas caminham muito a passo lento. Porque a cadeia de comando ela é muito complexa e muito cheia de níveis. Né? Então, para você convencer todas as pessoas que têm 70 anos, que entraram numa administração pública, num arquétipo mental da ditadura, de que esse modelo não funciona, é muito difícil. Né? É muito difícil. Então, é um problema de modelo mental, é um problema de arquétipo, mas nunca tivemos melhor. Eu vou insistir sempre nisso. Porque as várias gerações que foram se sucedendo estão colocando essa questão. E aí, sendo justo, não é só os oficiais que colocam essas necessidades de melhoria. Os diplomatas também, aqui e ali, têm se colocado até mais publicamente até. A gente sempre coloca publicamente. A gente, na grande maioria das vezes, a gente não tem carreira mesmo. É um cargo que você vai fazer a mesma coisa do final até o fim, do começo até o final. Então, não importa se você tem 30 anos de casa ou se você acabou de entrar, você vai fazer a mesma coisa. Mas as coisas estão... Assim, as pessoas estão vocalizando, né? Estão colocando as suas pautas. Há um efeito na organização de uma pluralidade de espaços, arenas, né? Então, você tem lá a Associação das Mulheres agora, você tem o pessoal LGBTIQ+, você tem o pessoal de raça e gênero, depois você tem os ofchans, e aí você tem o sindicato, que é digamos assim, a arena mais ampla. Enfim, a instituição tem essa coisa, que ela é muito segmentada, percebe? Então, um pensamento mais orgânico e geral está mais conduzido pela tradição, e não falaria nem tradição, porque tradição é um outro conceito da antropologia, mas é mais conduzido pela inércia das formas de fazer as coisas do que necessariamente por um pensamento estruturado. Né? Agora, objetivamente falando, sendo muito claro com os candidatos, houve, e não sei se ainda há, tomara que não, nesse governo, ele entrando na questão do novo governo, houve declaradamente a intenção de acabar com as carreiras de chancelaria, tanto a chance quanto a chance. Tanto é verdade que existem mais vagas disponíveis do que vagas
preenchidas na carreira de Officiant, e muito mais vagas disponíveis na carreira de Achan do que em vagas disponíveis. E o serviço só aumentou. E a quantidade de embaixadas só aumentou, a quantidade de repartições só aumentou, o trabalho só aumentou, enfim. No fundo, essa é uma minha opinião muito pessoal, já vai ser uma grande revolução se o MRE for um lugar normal do ponto de vista administrativo. Então, a gente não precisa de tanto para ser um lugar fantástico para trabalhar. Porque as pessoas são excelentes, as pessoas são excepcionais, entendeu? Mas você precisa de um grau de normalidade, de previsibilidade que hoje a gente, infelizmente, não tem. Não tem. Quem entrar na carreira e achar que vai planejar a sua vida de uma maneira tranquila, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tomara que você consiga. Essa pessoa, no varejo, consiga fazer todas as gestões para ela ir para o lugar que ela quer e tal, fazer o que ela gosta. Tomara, eu espero que ela consiga, de verdade. Mas isso não é o comum. Bem, muito interessante, Evaristo. Eu achei muito interessante o ponto que você comentou em relação aos diferentes grupos que se formam, seja em relação à identidade, seja de raça, gênero. Acho isso muito interessante, esse movimento dentro do Itamaraty, que o pessoal realmente está estudando hoje para a carreira, entenda que isso existe lá dentro. Ainda assim, na minha visão, me parece que há um movimento mais amplo, né, de união dos servidores ali. E hoje existe uma entidade, que é o Sindi Itamaraty, que representa realmente todas as carreiras que estão dentro do MRE hoje, são representadas pelo Sindi Itamaraty. Eu sei que você já teve uma experiência, né, sindical realmente dentro da tua carreira, e se você pudesse comentar hoje com os candidatos, né, que vão estar ali no próximo passo, entender realmente qual é o cenário em que eles vão encontrar hoje entrando em Itamaraty, o que há de positivo na tua visão em relação à atuação e às conquistas que o Sindi Itamaraty teve desde o momento que foi criado há alguns anos atrás? Então, o Sindi Itamaraty é uma conquista da minha geração. A gente, naquele momento, percebeu que as associações não iriam dar cabo do problema. O problema é muito maior do que uma associação é capaz de tocar. O problema da representatividade na hora das negociações com o planejamento, ela é central, porque se você não é um sindicato, você não senta com uma carta sindical para poder falar pela categoria. Então, foi um processo de maturidade das gerações que desagou naquele momento histórico que foi uma quebra de paradigmas imensa, porque existe uma divisão de classes dentro do MRE, existem expressões, existem rótulos para diferenciar as pessoas, por mais que todos sejam servidores, por mais que exista um conceito chamado SEB, que na verdade é só um conceito, infelizmente, ainda não existe nenhuma definição do que seja o serviço exterior brasileiro. A lei só diz que o serviço exterior brasileiro é composto de 3 carreiras. Mas o que é o serviço exterior brasileiro? Não sei. Né? Enfim, breve digressão, o Sindi Itamaraty é uma conquista histórica, civilizatória, na verdade. Assim. A partir do Sindi Itamaraty, com seus altos e baixos, com seus erros, percalços, acertos, conquistas, fracassos, na luta que se caminha, né? E hoje a organização é completamente diferente, né? A luta contra o assédio é completamente diferente. O assédio era um tabu para falar sobre assédio. E a maior parte das pessoas já sofreu assédio no MRE. A maior parte, 90% já recebeu. A gente fez pesquisa, a ONB fez uma pesquisa sobre saúde do trabalho. Quem quiser entender o Itamaraty, leia a pesquisa da professora Magnólia, foi feita dentro do MRE, qualitativa e quantitativa, não é um devaneio meu, né? É uma opinião de quem trabalha com psicologia do trabalho, mas é outro nível de hoje, né? Esses casos agora que aconteceram um pouco antes e tal, no passado eles passavam incólumes, né? Completamente incólumes. Então, e agora já não é mais nenhuma questão só de servidores, agora até os contratados locais também estão nem aí, estão chutando o pau da barraca, né? O cara do Kuwait mesmo, a moça foi lá para cima e botou lá todo mundo na roda. Mas é isso, é porque o espírito do tempo, né, querido? O espírito do tempo. Né? Você tem estruturas para denunciar, você tem métodos para denunciar, você tem controle social e as pessoas começam a se limitar também, né? Se policiar para não fazer besteira, né? Mas no exterior é muito tentador isso, viu? Infelizmente, é muito tentador cair nessa onipotência, né? Essa onipotência
e esse sentido de que você não está sendo vigiado por ninguém, né? Porque você não está sob o olhar direto da série, ou não está sob o olhar direto do TCU, dos órgãos de controle, assim, fisicamente, né? Então, mas isso nunca foi melhor e a cada dia fica mais sofisticado. Acontece os casos são rapidamente revelados e tem acontecido. Teve os retrocessos, definitivamente houve uns retrocessos esses últimos tempos. O governo anterior não é, digamos assim, um primor de trabalho com essa questão do assédio, mas a luta continua na mesma toada, que é não permitir que as vozes sejam caladas, é não permitir que as coisas continuem do mesmo jeito, como se não houvesse Constituição, não houvesse leis, né? Então, essa normalidade jurídica, administrativa, é que norteia o trabalho do sindicato. Então, o sindicato é uma defesa coletiva, né, preemptiva, para usar a expressão da geopolítica, é uma defesa preemptiva sobre esses arroubos autoritários, patriarcais, de um certo Rio de Janeiro, de um certo Itamaraty, e contra isso também tem como se fosse um seguro. Como o sindicato ele é um sindicato, ele pode me representar judicialmente. Então, quando eu preciso, já precisei várias vezes, o sindicato ele é um substituto processual meu numa ação judicial. Então, eu não me coloco numa posição de fragilidade de partida, não só porque ele pode agir coletivamente se a questão é coletiva, como ele pode agir individualmente quando a questão é individual. Então, esse ganho estrutural foi, enfim, foi insuperável, né? E tanto é insuperável que os próprios diplomatas correram, né, para transformar a associação deles em um sindicato, que enfim, eu não vou nem dar opinião, porque a opinião da associação contra a associada a diplomata, porque ela reclamou sobre as promoções, mostra que o sindicato não está preocupado realmente em defender a sua categoria, está preocupado em defender o status quo. E é isso que está na mesa hoje, objetivamente. Existe um status quo que vai resistir à mudança. Existe uma força contrária que busca um processo de convergência com a normalidade jurídica administrativa do país. Como é que esse processo vai se dar? Em que velocidade? Isso é impossível de saber. E, olha, sinceramente, meio que independe do governo, sabia? Meio que independe do governo. Por causa das engenharias de poder, é uma engenharia, na verdade mesmo, uma engenharia de poder em que um depende do outro para criar um consenso de um determinado assunto. Então, o determinado embaixador precisa do outro, que precisa daquele secretário, que precisa daquele conselheiro, que precisa daquele official, e que aí vai criando uma rede de... E eu não estou falando de corrupção, eu estou falando realmente de, sabe, elos de confiança e que o sindicato vira uma impessoalidade nessa relação. O sindicato virou uma impessoalidade, é o sindicato. E isso muda o jogo. E meio que desorganiza as forças. Isso desorganiza as forças. Para o bem e também para o mal. Mas, claro, para tudo da vida. Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas o sindicato, claro. Quem entrar e não se filiar ao sindicato, ou é burro, ou não entendeu o que quer fazer. Enfim. Então, na sua visão hoje para os candidatos que vão recém-entrar agora no Itamaraty, a sua sugestão realmente é que o processo de sindicalização é muito importante, pelo que eu entendi, coletivamente, né, na defesa realmente das classes que existem no Itamaraty, mas individualmente também, né? Então, ficou bastante claro realmente na tua fala que hoje, pelo menos na visão do Evaristo, você recomendaria, né, para os próximos, os candidatos aprovados, 100%. Pelo menos esse ano, que já se direcionem para esse caminho, né? Mais do que isso, que se comprometam com a luta. Porque a gente cansa também de ficar anos a fio trabalhando e não haver substituição e energias novas virem. Então, ficar vivendo dos ganhos do passado não garante nada para ninguém. A nova geração tem que se envolver mesmo. Né? Não, deu para perceber pela tua fala que ainda tem muita luta pela frente, né? E Nossa provavelmente senhora. resta um resquício ali para as próximas gerações que vão entrar ali no Itamaraty. Mas ainda nesse contexto,
pensando nessa nova entrada, realmente, a gente está num momento em que borbulham notícias de um possível concurso ainda em 2023. Qual que é a tua visão hoje sobre esse déficit dentro do Itamaraty? Afinal de contas, Enorme. se eu não estou enganado, veio do próprio Síndico de Itamaraty a frase de que seria uma gota no oceano, né? Talvez o preenchimento de 50 vagas para o Chan, 50 vagas para a Chan. Você concorda realmente que se trata de uma gota no oceano? É risível. É risível. É absolutamente risível. A questão é a seguinte: o tamanho do país não comporta a pequenez administrativa do MRE. A dimensão da política externa brasileira não comporta a pequenez administrativa do MRE. Pequenez no sentido de volume, de tamanho, de profissionalização e gente, né? Homem trabalho, entende? E aí você começa a compensar com terceirizado, você começa a compensar com estagiário fazendo trabalho de servidor, contratado local fazendo trabalho de servidor, colocando esse contratado local que está regido pela lei local numa situação absolutamente constrangedora e às vezes ilegal, que é mandar para prisão, fazer visita a preso, que é atividade exclusiva de quem é autoridade consular. Enfim, então tem uma série de disfuncionalidades que estão dadas que funcionam porque a gente se vira. Porque a gente sabe, a gente vai e faz, a gente tem realmente compromisso com o que a gente está fazendo. Assim, tirando meia dúzia de maluco que não tem compromisso nenhum mesmo com nada, sempre tem em todo lugar, no clipping, no Itamaraty, em qualquer lugar, a maioria é comprometido com o que está fazendo e sabe o que está fazendo. Agora, o que está acontecendo é que nós estamos num grau de disfuncionalidade brutal. Você imagina o que é você manter todos os contratos para gerenciar um ministério daquele tamanho? Você imagina o que é manter todas as embaixadas com todos os seus contratos, os seus pagamentos? Você imagina o que é atender 5, 6, 7 milhões, ninguém sabe o número exato, tudo chute, ninguém sabe. 5, 6, 7 milhões de brasileiros que residem no exterior, legal e ilegalmente. Você imagina a quantidade de brasileiros que estão viajando nesse exato momento, que estão fazendo besteira na rua, em Paris, deixando o passaporte disponível para algum ladrão. Você imagina a quantidade de problema na ONU para poder dar opinião, conseguir acompanhar todos os temas, fazer todas as agendas, reportar a Brasília, pedir orientação do que deve ser feito. Enfim, a quantidade de eventos brasileiros, de cultura brasileira que estão acontecendo no mundo inteiro. E cultura brasileira é grama, né? Onde você vai ter cultura brasileira. Enfim. Então, assim, de duas uma. Ou está errado o escopo de atuação do MRE, o tamanho da pretensão de política externa, ou o tamanho do corpo administrativo. Essas duas coisas não casam. E aí é a oportunidade para os concursos. E é nisso que a gente bate desde sempre. Porque a gente já mediu isso inúmeras vezes. Né? E o pior dessa história, no caso dos off-chance, é que a gente está passando 15 anos para ser promovido. 15 anos. Eu tenho quase 20 anos e ainda estou da classe B. Então, assim, eles, para piorar o problema, não só não tem mais gente entrando, como a gente não está sendo progredido financeiramente e funcionalmente. Então, isso vai criando um caldo que talvez seja exatamente o que o Caetano diria. É incrível a força das coisas quando elas têm que acontecer. Tá? Essa força que tem que acontecer vai ter que acontecer. Porque do jeito que está, é inviável. É incompatível, é disfuncional. E aí não é uma crítica à instituição, não é uma crítica ao ministro de Estado, não é nada disso. É que é visível o déficit real de pessoas para tomar conta de um tamanho desse tamanho. E aí acaba que a gente vai fazendo as coisas na medida do possível, no que dá para fazer. Né? Vai pegando as coisas mais urgentes e vai tocando ali o barco. Mas ainda assim, ideal... pegando o gancho no que você comentou, existe então duas soluções possíveis. O Brasil talvez, não sei se é a melhor palavra, mas se apequenar diplomaticamente, o que eu acho que é uma impossibilidade no mundo de hoje, inclusive, claro, em termos de posicionamento, em termos claro. de o número de residentes brasileiros no exterior. Só resta, pelo que eu entendi, uma opção, realmente, que é a contratação de novos servidores, fluxos mais previsíveis de promoção na carreira,
fluxos mais previsíveis, inclusive, de realização no concurso. Você está de acordo com essa visão, realmente, que só existe essa opção hoje, Cara, em só termos existe de essa recursos opção. humanos mesmo, né? Mas tudo que é lógico pode não acontecer. Então, isso é infelizmente, é um balde de água fria que eu infelizmente tenho que dizer. Mas isso é o lógico. Se isso vai ser feito, depende da convergência política das altas cúpulas, da alta cúpula, com o planejamento, com a Casa Civil, para mostrar isso que você acabou de mostrar. Ou a gente se apequena, ou a gente assume o que a gente quer ser. E é isso. O nosso pessoal está lá, pode ser treinado, pode dar treinamento, pode receber novas pessoas, mas cadê as pessoas? Cadê as promoções? Né? Cadê as condições objetivas? Cadê a carreira? Não existe carreira, é um cargo. Cadê a especialização mínima? Desculpe. Cadê a especialização mínima? Não dá para lidar com o lado consular como se fosse diplomacia. Consular é uma coisa, diplomacia é outra. São duas convenções separadas, são dois privilégios diferentes, são duas concepções diferentes. Os americanos, por exemplo, desculpe, os americanos, por exemplo, têm um track só de administração, management, um track só consular, um track de diplomacia política, um track de diplomacia econômica e um track de diplomacia de relações públicas. Por que isso é verdade? Porque quando as convenções foram desenhadas, elas foram desenhadas à luz da estrutura do Departamento de Estado, entendeu? Então, o que acontece é que se você vive o mundo consular, se você não viver ele por muitos anos, você não saberá, sabe? Você não vai ter o traquejo de perceber, por exemplo, se o cara está mentindo pro visto. Você não vai ter o traquejo de perceber se aquele brasileiro não é brasileiro, é um espião russo fazendo um passaporte. Entendeu? E aí você coloca a segurança nacional em risco quando você pega qualquer servidor sem nenhum histórico, sem nenhuma especialização mínima naquilo que ele está fazendo e joga para ele fazer aquilo, que é o que acontece hoje. Qualquer um dos servidores no posto faz consular. O contrário, a parte diplomática é bem mais raro. A parte puramente diplomática é bem mais raro que um servidor faça. Acontece? Acontece. Eu já fiz várias vezes. Mas não é o normal. O normal é que a área administrativa e a área consular é meio que entregue a quem tiver disponível para fazer. E isso é um problema, porque como é que você vai dimensionar a força de trabalho se você não sabe exatamente o que as pessoas fazem? Como é que você calcula? Não tem como calcular uma coisa que você não dividiu. Como é que você tem? Né? Tem que comprar pão, leite e café. Se você não separar as três coisas, você vai chegar no supermercado e vai pedir o quê? Entendeu? Então, quantos off-chance você precisa? Pô, então, mas como é que você vai calcular isso? Isso é um problema quando você chega no planejamento. Então, assim, minha visão pessoal, é que a especialização macro, o que parece uma contradição de termos, a especialização macro no MRE é inevitável. É uma questão inevitável. Se vai demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai acontecer um dia. Porque não tem como ser como é hoje. Porque a área da diplomacia é especializada. Se você pensar assim, apesar que existem especializações ainda mais sofisticadas. Os russos e os chineses, eles se especializam, os diplomatas, por área área linguística, né? Então, um diplomata russo ele só serve em postos em que ele sabe muita língua. Então, quando ele chega em Brasília, ele já passou por Luanda, ele já passou por Lisboa, ele já passou por Maputo. Então, ele sabe a língua. Vai agregando experiências, né? Não é uma experiência. Desculpa citar o teu caso específico, mas é que veio na cabeça. Mas Singapura, Genebra, né? Então, isso é uma coisa assim. Que dá em termos de especialização, ajuda muito, realmente. Então. Você precisa ter isso, esse nível de especialização linguística? Não sei, eu acho que não. Mas para o macro processo que você faz, isso tem que ter. Porque o consular é a joia da coroa em termos de imagem para o país, da parte do serviço exterior. Por quê? Porque ele é o que se vê todo dia. Né? A parte de negociação de acordos e o backstage da diplomacia não é visto, nem é que é bom que não seja mesmo. É como diria o Bismarck, né? É bom que a gente não sabe como é que é feito salsicha. Mas a parte consular é uma coisa muito exposta. Né? Você está ali diretamente com o público todo dia.
Você está ali no juiz, conversando com ele sobre o caso do brasileiro, você está na prisão. Né? Então, é uma coisa que tem cara, tem rosto, tem CPF, tem... Né? E, infelizmente, os colegas fazem o melhor que podem, mas é um desastre em termos de especialização mínima, sabe? Então, pelo menos a área consular e pelo menos a área administrativa precisam de especialização, e aí está a grande oportunidade dos options novos que chegarem. Reforçarem essa coluna de opiniões de que é preciso devolver as atribuições dos options exatamente ao que está escrito na lei, que é fazer gestão administrativa e análise técnica. Hoje, um option pode ser secretária de um embaixador, secretário no sentido pessoal, pode ser o chefe de legislação de pessoal, que é um DS2, eu acho, uma coisa assim, seja uma coisa bem, digamos, mais sofisticada em termos de trabalho, ou pode trabalhar no arquivo, nenhum demérito, pode trabalhar no arquivo, pode ficar imprimindo passaporte, pode, enfim, e aí vai meio regra 3, assim, não Sim. tem tu, vai tu mesmo. As E foi o que a possibilidades Ellen são falou. múltiplas, né? E foi o que a Ellen falou, né? Quer dizer, você está ali para todo. Agora, isso é um problema, você ter flexibilidade? Não, não é um problema. Mas não tem nenhum tipo de conteúdo básico do seu trabalho é muito ruim. E a pesquisa da UNB mostrou exatamente isso, que uma das maiores fontes dos problemas de assédio e sofrimento psicológico do MRE, e é imenso o sofrimento psicológico do MRE, tá? Em que quem for chegar e achar que vai encontrar uma instituição acolhedora, nunca foi melhor, está melhorando cada dia. Tem iniciativas e tal, iniciativas muito boas, o pessoal lá da área de médica, muito boas mesmo, mas não é uma instituição para quem não aguenta certas coisas, não aguenta certas exposições. É tenso. Assim, alguém que, por exemplo, tem algum nível de patologia, patologia psiquiátrica mesmo assim, que precise mesmo de tratamento contínuo e tal, ser mandado para o exterior, assim, andar para Kinshasa sozinho, entendeu? É uma realidade, você vai fazer como, entendeu? E nenhum demérito, cada pessoa é uma pessoa, ele tem direito de fazer o concurso, tem direito de passar, mas a pessoa tem que ter uma dimensão do que ela está fazendo, porque, infelizmente, a gente chega a ter casos até de suicídio dentro da organização. Entendeu? Ainda assim, eu não sei se você concorda com essa visão, mas recentemente eu vi o discurso de posse, né, da Maria Laura da Rocha. Achei muito interessante, por sinal. A gente retransmitiu aqui quando a gente estava prestes a comentar um pouco sobre o concurso com o professor Carlos Considera, né, aqui da casa. Mas ela mencionou que o Itamaraty ele possui peculiaridades dentro do serviço público que são únicas, inerentes aos ministérios das relações exteriores espalhados ao redor do mundo, né? Ainda assim, tem problemas que devem ser enfim, levantados, localizados. Eu acho que isso você ajudou muito os futuros officials, né, os candidatos, a entenderem quais são. Ainda assim, há uma perspectiva de que, pelo menos, os problemas estão levantados, agora realmente resta a quem está lá dentro atacá-los, né? Atacá-los da forma de garantir que eles não ocorram mais, a garantir de dar realmente uma previsibilidade ali para o servidor e que, no final das contas, evitem realmente problemas pessoais. Eu acredito ali, acho que sempre vão existir, é uma carreira que sempre vai ter uma imbricação entre tua vida pessoal e profissional, pelo estilo de mudança, realmente ser algo bastante diversificado. Mas ainda assim, acho que a tua fala, ela dá uma luz para os candidatos de entenderem que não é uma instituição perfeita, não acredito que haja alguma, inclusive. Se alguém tiver algum exemplo, pode colocar aqui nos comentários. Não existe. Ainda assim, né, para a gente tentar fornecer um tom positivo, e eu acredito que você consiga fornecer isso para os candidatos, entender quais são as perspectivas positivas da carreira, né, o que pode oferecer para os futuros jovens offshores, a galera que está saindo da faculdade, ainda assim é uma carreira muito importante nesse sentido, né? Não, é maravilhoso, perceba, assim, ó, ir para o exterior com um emprego pago e aluguel pago é fabuloso. Principalmente quando você é solteiro. Aí aqui é bom, velho. Aí vamos ser felizes, né? Porque assim, é vida boa. Não é vida boa. Vamos ser claros, assim, é vida boa. Você vai para o exterior sozinho, que você não precisa se preocupar com escola, que você não tem que se preocupar com, enfim, com tantas variáveis quando você tem família.
É maravilhoso. E quando você tem filhos, quando você consegue fazer um planejamento mínimo, conseguir colocar seus filhos para estudar em escolas boas, nos lugares que você vai, para eles aprenderem outros idiomas, eles crescerem, né? Os meus filhos falam, ler e escrevem em português, inglês e chinês. E agora estão falando, agora vão começaram, né? O francês. Então, em 5 anos eles vão falar chinês tão bem quanto eles falam, sei lá, quando eles falam francês ou quando eles falam inglês. E isso é impagável, percebe? Isso é uma vantagem brutal, entendeu? Brutal. Mas a gente não pode ter a ingenuidade de que isso é só maravilha, né? Você tem que Porque só existe saber isso, muito bem. tem só essa parte boa, realmente, né? Porque tem o cônjuge, né? A família é um assunto muito importante. Por isso que eu adorei a fala da Ellen, que falou assim, eu sou a mãe da Valentina. E nos tempos livres eu sou oficial. É a mesma coisa aqui em casa. Eu sou pai da marido do Davi. E marido da minha mulher. E no tempo livre eu sou oficial. Porque isso, se a gente não tem clareza, a gente, infelizmente, vê muitos colegas com problemas nas suas constituições familiares, porque vai bagunçando, né? Você imagina você ficar tirando a criança de 5 anos, de 3 em 3 anos, dos amigos, aí vem a adolescência e tal. O que os colegas precisam ter, os que estão chegando, é uma noção do que é importante para você, o que te apetece, o que é um imperativo para você, e a partir das possibilidades dadas, você fazer as escolhas possíveis, e dentro das escolhas possíveis, saber que tem coisas que você precisa abrir mão para ser feliz. Né? Então, se o seu sonho é ir para Moscou, como é o caso da Ellen, sem filho, você vai para Moscou. Se o seu sonho é ir para Moscou com 3 filhos, é uma inutilidade. É um sonho idiota. Porque você não vai para Moscou com 3 filhos. A não ser que você coloque na escola pública para eles falarem russo. Porque o MRE não vai pagar a escola internacional e você não vai ter dinheiro para pagar. Então, são decisões e variáveis que você precisa ter em mente antes de querer achar que ir para o exterior, pegou o avião, resolveu. Não é assim. Não é assim. E aí tem o problema do deslumbramento, porque de uma hora para outra você passa a ganhar o que você ganha em real, você ganha em dólar, mas só que em dólar, o mesmo valor nominal, mas só que em dólar, portanto 5 vezes mais. Aí você despiroca às vezes, perde um pouco você perde a noção. E aí muitos se endividam, né? Ficam entrando em endividamento, outros sabem fazer planejamento financeiro. O sindicato tem um programa de planejamento financeiro para a aposentadoria. Então, tem um programa, assim, o Paulo maravilhoso, a minha turma, desenvolveu todo um programa para as pessoas entenderem conceitos muito importantes de planejamento financeiro. Mas tudo isso é para quando você passar. Antes de você passar, se preocupe em estudar português, inglês, direito administrativo, direito constitucional, de trás para frente, de frente para trás. Pronto. Contabilidade também, eu acho que dá para dar uma... Contabilidade pública, importantíssimo. Né? Mas eu diria que os 4 primeiros são mais importantes, porque a contabilidade pública é derivada do direito administrativo. Basicamente, ela é o meu ferramental para poder fazer o direito público funcionar. Tá? Mas, assim, vamos ser exagerando nessas 5 coisas hoje. Ninguém sabe como é que eles vão dividir as matérias, mas essas 5 questões estão dadas. Eu diria que consular, aqui, dependendo do concurso eles cobram, eu acho que vão começar a cobrar cada vez mais, porque os oficiais é que fazem o consular. Então, nós temos que saber. Mas boa parte do consular hoje já está na Constituição, como a Ellen colocou, mas agora tem o regulamento, que eu acho que talvez valesse a pena a gente falar do regulamento. Não, com certeza, com certeza. A gente tem uma perspectiva, né, que, na verdade, sim, um importante documento que regia a atuação das autoridades consulares, que era desde 2010, se não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, Evaristo, ele foi revogado, e isso no apagar das luzes ali da gestão do ex-ministro Carlos França, né. Agora, os servidores passam a contar com o regulamento consular brasileiro, então é esse realmente
o documento que vai reger a atuação das autoridades consulares. Eu só queria entender, na tua opinião hoje, se essa atualização foi positiva. Eu já ouvi a opinião do professor Carlos Considera, inclusive, sobre esse regulamento, enfim, mas agora eu gostaria de ouvir a tua, realmente, se há algum contraponto a isso. Mas, na verdade, eu imagino que seja um documento que todos os candidatos vão ler e reler a exaustão, agora em 2023, né, para esse concurso que provavelmente vai ser realizado. Mas qual que é a tua visão hoje, atuando como AFCHAM realmente, em relação ao regulamento consular? Qual a tua visão sobre ele? Se foi positivo, foi negativo? Quais pontos você pode comentar aí com o regulamento é um avanço, o regulamento é um avanço extraordinário, né? De novo, o discurso, o meu mote de que nunca estivemos melhor. Legal. Por quê? Porque o regulamento torna normal o que é normal, que é norma se publica no Diário Oficial. Você não faz norma num blog e bota dentro da intranet, entendeu? Que era como era antes. Você tinha um manual, e a palavra manual ela é proposital, porque não é uma norma, mas ela dizia como é que as coisas deveriam ser feitas. Sim, mas essa norma ela precisa ser pública para que ela seja norma. É um dos fundamentos básicos do direito público é que a norma seja um fato público, senão ela não é norma. Erga omnes. Tanto para mim, que estou do lado de cá do balcão, quanto para você que está do lado do balcão. Então, foi um parto, já que cometo essa inconfidência, foi um parto para que isso acontecesse, mas aconteceu. E aí, palmas para a colega AFCHAM Carolina, que trabalhou incansavelmente nessa questão, a Júlia, os colegas estão lá na divisão de consular e também diplomática que trabalharam nisso, mas a Conjur também trabalhou nisso, consultoria jurídica, enfim. E aí, finalmente, pela primeira vez, você tem uma norma ao qual, né, como lhe for, como diz os franceses, como se deve fazer, que é publicando no Diário Oficial. E agora, você pode discordar, concordar, mas sempre será um debate jurídico, não será um debate, sei lá, um debate... Sem base, né? Sem base, assim, basicamente, né? Então eu sempre tinha eu ficava sempre vocalizando isso, né? Eles não fizeram porque eu focalizava isso. Isso já era senso comum. Mas e que na hora que foi publicado, foi uma coisa, um bálsamo. Para você ver que essa coisa de governo, às vezes, não tem nada que ver com o que acontece no MRE. Há uma desassociação, assim. Era no momento menos propício, digamos assim, historicamente, para acontecer, foi lá que aconteceu. Vários avanços foram em governos conservadores. E os governos progressistas ficam mais preocupados com debates subjetivos, debates de identidade, e se esquece que a vida é hoje, é ali, é nos problemas reais. Então, eu acho que o desafio do governo atual e da gestão atual é sair desse debate conceitual, que eu gostei muito também do discurso da secretária-geral, mas é um debate conceitual. Ele tem que descer para o mundo das coisas, ele tem que descer para o mundo dos homens. Porque senão, se não acontecer, mais óbvio. Eu vou dar um exemplo simples. No último plano de remoções, havia uma norma de que os servidores com crianças em escola teriam preferência para serem removidos para o próximo posto, somente quando completasse o período escolar, para que não houvesse quebra do ano escolar. E eu tive que perder o ano escolar das minhas crianças, porque tive que sair antes. Eles não respeitaram isso. Entende? E pronto, e disseram, isso é uma necessidade de trabalho. Sim, mas e as crianças vão pagar porque você não lotou bem o posto, porque você não... Não, entendeu? Então, eu tenho um certo ressentimento, e aí pode ser o meu ressentimento, de que no plano das ideias cabe tudo. Mas na hora do vamos ver, as coisas precisam acontecer como acontecendo no regulamento. É isso? Então vamos transformar em norma. É isso? Então vai valer para todo mundo. Não é casuístico. É isso? Então vamos fazer a coisa funcionar. Nunca foi melhor. A gente sempre teve sempre na iminência de conseguir voltar, conseguir avançar um pouco, retroceder um pouco, mas de maneira geral, liquidamente, as coisas estão aqui e ali indo. Desculpa, eu estou meio repetitivo. Não, sem problema nenhum. Já se encaminhando aqui para o final, Evaristo, gostaria de te agradecer pelo bate-papo que a gente teve hoje. Sei que foi
muito elucidativo para o pessoal que está acompanhando a gente. Fugindo de idealismos, acho que isso é muito relevante agora para o pessoal que está estudando. Obviamente, eu assino embaixo do que o Evaristo falou, o foco agora é realmente a gente garantir, pelo menos para os candidatos, né, que a gente chegue em Itamaraty. Chegando lá é outra perspectiva, vão vir dias de luta, dias de glória, realmente isso Você sabe o que eu fiz? Já está bastante claro. Antes, na sua convite, eu fiquei pensando, o que eu fiz para saber o que era o MRE? Porque quando eu cheguei no MRE, eu já tinha uma história de vida. Já era um homem já formado e tudo, enfim. Eu saí ligando para as várias divisões. Eu peguei vários telefones aleatórios e eu perguntava, você é Off-Chan? Sou. O que você acha de ser Off-Chan? O que você pensa disso? Que é basicamente o que você está fazendo. Mas não existia internet assim, né? E obviamente, hoje com a internet, né, com essa perspectiva, a gente tem a possibilidade de trazer múltiplas visões. Exato. Obviamente, gostando muito de contar com a sua realmente, mas hoje, a gente tendo ali a entrevista com a Ellen, agora com você, a perspectiva é que a gente continue isso ao longo de 2023, inclusive, mas dá essa perspectiva para os candidatos hoje, que não existe uma visão única de Itamaraty, existem visões mais críticas, visões mais idealistas, menos idealistas, mas realmente gostei muito de conversar aqui com você hoje, Evaristo. Só queria que você desse uma última palavra para os candidatos, a galera que está ainda aí na luta, se você puder dar uma última palavra para o pessoal, só para a gente encerrar o papo de hoje, por gentileza. Eu quero desejar a todos os candidatos muito foco, muito sentido de propósito do que estão fazendo, para não perderem tempo com o que não vai dar resultado para o que pretende fazer. Foco nas informações essenciais para o cargo de Off-Chan, que são as 5 que eu coloquei. E mais do que isso, um pensamento de que estão indo para uma organização, querem entrar numa organização que não será simples do ponto de vista familiar. Hoje a pessoa está solteira, não tem ninguém, mas daqui a pouco casa com alguém ou se junta com alguém. Quando fizer esse movimento, tenha clareza do que está fazendo, para não trazer sofrimentos para si e para o outro. Nós não fazemos concurso público para ganhar dinheiro apenas. Também, claro, tem que pagar as contas. Né? Como diz o Macaco Simão, é pagar o cartão. Né? Mas a gente, objetivamente, não pode ter um inferno astral diário em casa e no trabalho para que isso não conduza a um processo de adoecimento. Infelizmente, eu que atendo muitos colegas, sinto muito essa realidade. Cada vez melhor, cada vez menos isso acontece, mas se cada um vier também preparado emocionalmente, psicologicamente para isso, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. E aí ninguém solta a bola de ninguém e a gente segue em frente. O MRE, as pessoas não se aposentam antes de 75, isso significa que é bom. Porque se não fosse bom, as pessoas se aposentavam antes. E as pessoas não se aposentam, tá? Então venham, estudem muito e tenham a noção de que a banca vai ditar definitivamente o que vai ser perguntado. Nem tanto o que está lá na legislação, mas a banca vai ditar. E ninguém sabe quem vai ser a banca. Ninguém tem ideia. Vamos ficar de olho, a gente vai ficar acompanhando por aqui. Essa é só o começo dessa série que a gente está entrevistando os Off-Chans, fazendo esses bate-papos, mas a conversa de hoje foi excelente, queria te agradecer de verdade, Veríssimo, as portas estão abertas para sempre que você quiser voltar. Enfim, a gente vai se trombar por aí, quem sabe logo lá em Brasília, lá na Secretaria de Estado. A gente vai ter a oportunidade de se trombar pessoalmente, espero, em breve. Obrigado mesmo, viu, Evaristo? Seja feliz, meu querido. Axé para todo mundo. Valeu, tchau, até mais. Tchau.